Vai ser um tempo maravilhoso esses dias. E eu quero dizer a você, não perca por nada. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, não perca por nada. Amém? Estamos apenas começando. Esse avião está somente decolando. E eu quero que você esteja preparado para abrir mão de coisas, receber outras coisas. Amém? E eu sei que Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Conferência do Espírito Santo. Eu fiquei pensando, já tinha o desejo de fazer, não sabia quando fazer, né? Nós temos aqui a conferência de mulheres, que é o que a gente já fez e fez bem, e graças a Deus é um sucesso a conferência de mulheres aqui. Começamos esse ano com a conferência de homens, um pouco discreto, os homens mais aquela coisa mais fechada, aquela coisa mais travada, muito ocupado, trabalho, mas conseguimos também fazer. E agora a conferência do Espírito Santo, que infelizmente, né, eu na minha andança por aí, olha que eu já andei muito, já fui em muitas igrejas, em muitos lugares, já preguei em muitos lugares, parece um desconhecido. Infelizmente, nessa igreja pós-moderna, o Espírito Santo muitas vezes é desconhecido. As pessoas não têm, né, nós, eu me incluo também, a gente não tem essa vivência de comunhão com o Espírito Santo. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, eu falo pelo Senhor. Não, eu vou falar por nós mesmo, todo mundo junto mesmo. Entendeu? Porque se nós tivéssemos verdadeiramente comunhão com o Espírito Santo, os nossos frutos seriam muito maiores do que nós estamos produzindo. Só existe um propósito para sermos igreja, irmãos, é para frutificarmos. E frutificarmos para o reino de Deus, para aquilo que é eterno, não para aquilo que é perecível, não para aquilo que vai ficar aqui na terra, não, mas para aquilo que a gente vai levar, porque essa vida aqui ela é momentânea e ela é passageira, e é uma pena que muitos estejam pensando somente em produzir nessa terra. Quem não quer ter uma vida boa, um emprego bom, uma casa boa, família estruturada, todo mundo quer, mas a vida do crente não é somente isso. Por isso que nós temos que aprender a abrir o nosso coração para o Espírito Santo, né? Como o pastor Levi disse aqui, vencer essa resistência do novo, essa resistência do sobrenatural, essa resistência desafiadora de sair das quatro paredes, porque a igreja não é essas quatro paredes, como eu tenho dito aqui constantemente. Isso aqui é só o templo, isso aqui é somente a casa da reunião, que graças a Deus, Deus nos deu uma casa bonita, amém? Mas se essa casa um dia sair, nós ainda continuamos sendo igreja, podemos nos reunir ali na pracinha, em frente ao Raul Cosla, ou quem sabe na garagem lá de casa, e vamos continuar sendo igreja. E precisamos descobrir isso. Precisamos descobrir também, irmãos, que igreja não é aquela placa que está lá fora, Casa do Oleiro, Verbo da Vida, Assembleia de Deus, ou seja lá o nome da igreja que você goste mais, ou que você frequente mais, presbiteriana, congregacional, e etc. A igreja não é aquilo. Amém? As placas não vão subir, graças a Deus, vão ficar todas aqui. E nós vamos aprender a conviver mais com os irmãos, a não rotular os irmãos pela doutrina, ou pelo lugar que ele congrega, ou por aquilo que ele crê. Mas nós vamos ver que nós somos participantes de um mesmo pão, de um mesmo corpo. Amém? E para isso nós precisamos nos abrir para o Espírito Santo. Eu queria que você abrisse aí a palavra de Deus em João capítulo 20. Como vocês estão vendo, está sendo bem diferente a nossa conferência, e eu quero que seja diferente mesmo, que é para proporcionar em nós o novo. O novo é desafiador, né? Quando eu passei essa música para o pessoal do louvor, eu estava viajando, Deus me deu essa música. Eu disse, Luciano, ensaia aí com os meninos. Como vocês viram, eles não ensaiaram tanto, né? Ensaiaram, mas não ensaiaram tanto. Mas essa é a música da minha infância também, da minha adolescência. E é impressionante como a gente perdeu essas músicas que falavam ao coração para a batida de hoje, né? Aquela música que só tem zoada, só tem barulho, não tem coração, não tem adoração, não tem louvor. Infelizmente a gente vê isso também por aí afora. Esse som que não é o som do céu, é apenas uma bagunça, né? uma zoada, que muitas vezes entra na igreja, parece que é adoração, parece que é louvor, mas eu quero dizer, irmão, olha, não importa o ritmo, nem importa
a melodia, se não vier do coração, não é louvor. Se não tiver em linha com a palavra, não é adoração. Se não tiver ali o Espírito Santo pairando sobre ou manifestando dentro, com regozijo, com paz, amém? Com uma manifestação do Espírito, é só zoada. E isso a gente vê em pessoas que são profissionais da música. Eles cantavam no secular, não sei, acredito, tiveram um encontro com Deus, agora cantam, né? No evangélico ou no gospel, como se fala. E nós escutamos muito isso. E a gente tem que não perder a sensibilidade, mas voltar para as raízes. Aqui em João capítulo 20, Jesus já havia ressuscitado. E só por causa disso, ele pôde enviar a terceira pessoa da Trindade, chamada de Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Primeira coisa que a gente tem que aprender, que o Espírito Santo é uma pessoa. E como uma pessoa, ele deseja ser ouvido. Ele deseja ser respeitado, ele deseja ser amado, desejado. Não sei nos relacionamentos, mas eu não gosto muito quando eu estou falando com uma pessoa que ela não está me ouvindo. Ela não me dá atenção, ela não me respeita, ela não me considera. Eu não sei você, eu não gosto de ir muito, irmãos, aonde eu não sou desejado, onde as pessoas não gostam de ter minha presença. Eu evito esses lugares. Por quê? Você já foi num lugar que você não é desejado? Você se sente muito mal. O ambiente faz com que você se sinta, né, ruim, você se sente inferiorizado, você se sente para baixo. Agora você já foi num lugar onde você é celebrado? Conversando com o Levi, ele estava falando da Guerra Santa entre os irmãos, são tio da esposa dele. Não, vai ficar aqui, não vai ficar aqui, não vai comer aqui, não vai comer aqui. Eu disse, graças a Deus. O ruim era se você dissesse, estou indo aí, eu estou viajando, olha, estou muito ocupado, não vai dar para te receber. Ser desejado. E o Espírito Santo, ele está querendo ser desejado nas nossas vidas. O Espírito Santo está querendo ser desejado na igreja de Cristo, a presença do Espírito. Não a autopromoção, não mostrar quem está com a melhor roupa, quem está mais vestido, quem sabe mais, quem conhece mais, quem toca melhor, quem está com o melhor penteado, qual é que está com a roupa da hora, quem tem a melhor voz, o melhor instrumento, quem serve melhor. Não. Ele está querendo ser amado, ser desejado, amém? Ser ouvido, ser considerado. Jesus chega aqui em João capítulo 20, versículo 22, ele diz assim. Vamos ler a partir do 21, diz assim. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Sempre onde Jesus está, a paz reina. Existe uma abundância de paz. E Jesus ressurreto, ele chega no meio dos discípulos e diz assim, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, ou seja, quando João diz aqui, havendo dito isto, não é porque ele mudou de assunto, mas João está fazendo um elo de ligação. Se sua Bíblia tem as palavras de Jesus em vermelho, é como se ele estivesse ligando esse ponto, abrindo um parênteses, dizendo, depois que Jesus disse isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E é algo interessante aqui, esse recebei o Espírito Santo, porque agora não era mais aquele recebimento como era no Velho Testamento. O Espírito Santo, ele tinha uma influência no Velho Testamento, mas era apenas uma influência sobre. O Espírito Santo não podia habitar dentro, porque o homem era morto espiritualmente. O profeta Ezequiel, ele profetizou, falando a respeito que Deus iria tirar o coração velho e colocar um coração novo, profetizando já o novo nascimento. Lá em Ezequiel 36, vai para lá. Eu não tenho pressa, irmãos, amém? Eu quero que fiquem coisas claras aqui hoje, coisas básicas, para que a gente entenda. Existe muito barulho por aí, muita zoada. Às vezes as pessoas falam coisas que a gente prega, que a gente não prega, diz coisas que a gente diz, que a gente não diz, diz que a gente ensina, o que a gente não ensina. Então, no que diz respeito a essa conferência do Espírito Santo, eu quero de uma vez por todas. Claro que eu não vou querer ensinar a doutrina toda em 4 dias, que não dá. Não dá nem em 4 anos, porque nós temos que também ter olhos para ver e ouvidos para ouvir.
Se o Senhor não revelar para você, irmãos, não adianta. Eu posso ficar com uma placa bem grande, vestido de palhaço, você não vai entender. Porque tem que ter olhos para ver, tem que ter ouvidos para ouvir. Desejo de conhecer o Espírito Santo, de conhecer o Espírito de Deus. Aqui em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim o profeta. Deus falando através do profeta. E eu vos darei um coração novo, e porei dentro, se Deus está dizendo aqui que ia pôr dentro, é porque não existia ainda. Porei é futuro. E porei dentro de vós um espírito novo. Essa palavra espírito está em minúsculo, falando do novo nascimento. Porque só pode receber o Espírito Santo quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode habitar numa pessoa que não nasceu de novo ainda. Por quê? O Espírito Santo, ele habita no espírito humano. E só é possível o Espírito Santo habitar em alguém depois que essa pessoa nasce de novo. É por isso que esse primeiro espírito aqui é espírito minúsculo. Deus dizendo: e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Esse coração de pedra fala do espírito morto. O Filho de Deus que morreu lá no Éden. Adão, quando pecou, ele morreu. Perdeu a vida de Deus, foi separado de Deus. Morte espiritual chegou a ele. É bem verdade que depois que Adão pecou, ele viveu ainda 930 anos. Mas naquele momento que ele pecou, que os olhos dele foram abertos, o espírito dele morreu. Por quê? Porque quando ele vai ter, Deus vai ter comunhão com ele, ele tem medo de Deus. Nunca teve medo de Deus. Nunca se sentiu indigno de estar na presença de Deus. Mesmo nu, ele era coberto. Mesmo nu, tinha uma glória que revestia ele, chamada de santidade. Quando ele morreu, ele perdeu aquela glória, pegou folhas de figueira e tentou cobrir a sua nudez. Não serve. Folhas de figueira é onde nasce todo tipo de religião falsa, todo engano, toda mentira. É folha de figueira, as pessoas querendo fazer alguma coisa para se aproximar a Deus. Deus não aceita folha de figueira. Justiça própria, Deus não aceita. Então Deus diz aqui que vai colocar um coração de carne, vai tirar aquele coração de pedra, aquele velho, aquele coração ruim, mentiroso, odioso, invejoso e um monte de coisa ruim que tem. Deus disse que ia tirar, graças a Deus, diga graças a Deus. Tirou esse coração de pedra e ia colocar um coração de carne, novo, que ama, compassivo, misericordioso. Um coração que se doa, se preciso for dar até a vida, que serve aonde precisa servir, nem aonde quer servir, aonde tem a necessidade. Esse coração está lá, se chama de novo homem. Aí ele continua, versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito. É aí que os tradutores erram. Porque quando fala desse meu espírito aqui, esse não deveria ser com letra minúscula. Ele deveria ser com letra maiúscula, um ezão maiúsculo. Porque quando fala de Espírito de Deus, em toda a Bíblia, há um ezão maiúsculo. Falando do santo, do divino, que agora ia ser colocado dentro do homem, caído, mas restaurado. Morto, mas agora vivificado. Que tinha um coração de pedra, mas que agora tem um coração de carne. E Paulo viu isso muito bem na revelação, quando ele fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aonde? No Espírito. O Espírito novo, recriado, a nova criação, que Jesus falou em João 3 para Nicodemos. Olha, tu tem que nascer de novo. Se tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino de Deus. Se tu não nascer de novo, tu não vai entrar no reino de Deus. E Nicodemos foi tirar onda com Jesus. Como é que pode um homem sendo velho nascer? Ele vai voltar no ventre da mãe? Jesus chega, teve um susto. Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Não entendia porque era morto. Jesus disse: Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso que importa dizer que é necessário nascer de novo. Catuca a pessoa que está do seu lado e diga: é necessário nascer de novo. Amém? Não adianta só trocar de religião, não adianta só trocar de igreja. Tem
que nascer de novo. Tem que nascer do Espírito de Deus. Para entender a vontade de Deus. Para entender a comunhão com o Espírito de Deus. Para receber esse Espírito que Jesus soprou. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um Espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei o coração de carne. E porei dentro de vós o meu Espírito. E farei, olha, que é o Espírito quem vai fazer. Não somos nós, que a gente não tem a habilidade de andar nessa nova vida. Essa nova vida é desafiadora. Essa nova vida exige fé. Essa nova vida exige comunhão. Essa nova vida exige abnegação. Você se despojar do velho homem, se revestir do novo homem. Requer empenho. Diz que o reino de Deus ele é tomado por força. E só os violentos se apropriam dele. O que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É isso que é o reino de Deus. Paz, você andar em plena paz. Não importa o que está acontecendo fora, mas você está em paz. É loucura isso, irmãos. É loucura. Andar em justiça, mesmo que sofra o dano, mesmo que você perca, mesmo que você sofra, mas você vai andar em justiça. Você não vai querer o que é do outro, você não vai desejar o que é do outro, você não vai roubar o que é do outro. Não, você vai andar em justiça, você é justo. Você é um peso e uma medida. E você vai andar em alegria. Não vai andar com essa cara de tristeza, essa cara de quem comeu e não gostou, quem está com dor de barriga. Não, você vai andar alegre. Porque a alegria é fruto do Espírito. Alegria. Olha, as pessoas gostam de pessoas alegres. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Você fica até mais bonito com teu coração alegre. Agora um coração triste seca os ossos. Câncer para um coração triste. Amém, irmãos? E ele diz assim: e farei com que andei nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Isso aqui coopera com o que está escrito lá em Hebreus. Abra lá em Hebreus capítulo 8. Estamos na conferência do Espírito Santo. Temos que aprender sobre essa pessoa. Amém? Hebreus capítulo 8. Versículo 10. O escritor diz assim: porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. E lhes sereis por Deus, e eles me serão por povo. As leis de Deus, os estatutos de Deus agora estão nesse novo coração. Lembra quando a gente cantava aquela música, recebi um novo coração do Pai? É nesse novo coração que as leis de Deus estão escritas. É por isso que depois que você nasce de novo, não sei vocês, mas eu fui assim. Eu sei todas as vezes que eu peco, antes de pecar. Quando eu não era nascido de novo, quando eu não tinha me convertido, irmãos, eu pecava, não sentia nada. Não tinha condenação, não me sentia culpado. Está entendendo? Não tinha essas leis escritas no meu coração. Um dia eu inventei de ir para uma igreja. Alguém me convidou, eu disse, rapaz, tem jeito para todo mundo, menos para mim. Inventei de ir. E não é que quando eu cheguei lá, um imã me puxou. Eu comecei a ver os olhos das pessoas alegres. Vida, felicidade, verdade. As pessoas adorando Deus vivo. E aquilo chamou minha atenção. E depois eu voltei. E o pastor começou a pregar. E quanto mais ele pregava, parecia que ele conhecia a minha vida. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas aquilo era Deus tratando comigo. E na hora do apelo eu levantei minha mão, ele fez uma oração, fui para casa. Aquelas leis já estavam todas escritas no meu coração. Nunca tinha lido a Bíblia. Mas as leis já estavam escritas. Porque quando eu fui beber, quando eu fui fazer as coisas que não devia, irmãos, meus olhos eram abertos. O Espírito Santo já estava começando a trabalhar na minha vida.
Eu já estava me sentindo um extraterrestre na terra. Aquelas coisas não chamavam mais minha atenção, como ainda hoje não chamam, e eu dou graças a Deus. Tivemos aí há pouco agora 30 dias de festa de São João. Pergunto quantas vezes eu fui lá? Nenhuma. Por quê? As leis de Deus estão escritas no meu coração. Vocês estão entendendo? Bem claro isso. Não fui lá nenhuma vez. Se você foi, aí é com você e Deus. Não se sinta condenado também. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Amém? Mas eu digo para você, essas leis e essa comunhão com o Espírito Santo vão te tirar cada vez mais desse sistema do mundo. De viver como o mundo vive, de andar como o mundo anda, de se comportar como o mundo se comporta. Olha o que é que Paulo diz aqui a respeito dessas leis que foram escritas no nosso coração. Vá lá para Romanos capítulo 12. Para que você entenda. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Catuca a pessoa que está do teu lado e diz aí: irmão, não se conforma com esse século não. Significa assim: não viva como o mundo vive. 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 Por quê? Porque se você quiser viver como o mundo vive, você vai perder essa comunhão com o Espírito Santo. Você vai cauterizar a sua consciência. Você vai não afastar, mas você vai perder a influência dessa terceira pessoa da Trindade, desse amigo que nos guia em toda a verdade. Por que é que tem tanta gente dentro da igreja, trabalhando nos departamentos, desviadas, perdidas? Por causa disso. Perdeu a sensibilidade, perdeu a comunhão com o autor da obra. As pessoas são pontuais no serviço, no tempo. Chegam na hora, não falta um culto, vão embora, muitas delas desviadas. Por quê? Vive apenas como um operário padrão, para dar satisfação aos outros, à sociedade e à comunidade. Mas esquece do Espírito Santo que está com ela, direto e todo o tempo. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação. Catuca o irmão que está lá, diga: meu irmão, você tem que se transformar. Diga para ele assim: não é Deus que vai te transformar. Diga: é você que tem que se transformar com a ajuda de Deus. Amém? Porque Deus não vai como um trator, irmãos, passar por cima da gente, não. Deus nos respeita. O Espírito Santo nos respeita. Ele é um cavalheiro. A prova disso está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Ele poderia invadir, ele poderia arrombar, mas ele disse: eu estou batendo. Aí ele disse: se tu ouvir, olha, quer dizer que Jesus pode bater e tu não ouvir. Sabe por quê? Porque ele está batendo no coração do mundo todo em hoje. 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas aproximadamente. Jesus está batendo no coração desses 7 bilhões de pessoas todo dia. E muita gente não está escutando. Ele disse: se tu ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. O que é isso? Paz, comunhão. Essa conferência é para a gente se despertar, para a gente acordar para essa comunhão que o Espírito Santo deseja ter com a gente. Eu quero dizer, a vida da gente pode não ser mais fácil, externamente falando, mas interiormente vai ser mais fácil. Tu vai passar pelos problemas que tu está querendo carregar nas costas,
os fardos que tu está levando e está destruindo tua saúde, acabando com tua família, roubando o teu tempo para com Deus, tu vai conseguir fluir nisso aí como quem pega uma onda. Pastor, como é que é possível? Tenha comunhão. Seja diligente. Essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão, e ele perguntando: pastor, o que é que eu faço? Não estou tendo tempo de organizar as coisas, o tempo está passando muito rápido, não dá tempo de fazer nada, quando eu menos espero, o que eu prometi não consegui fazer, o que eu prometi entregar não consegui entregar. Eu disse para ele: o que ajuda muito é uma agenda. Agora, uma agenda que funcione, irmão. Não adianta você ter uma agenda que não funciona. É você administrar o seu tempo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Remir o tempo em Efésios capítulo 5. O que é remir? Administrar. Aproveitar as oportunidades. E eu estava falando para ele: você tem uma agenda que funcione. Priorizar o que é prioridade. E lançar fora tudo aquilo que está roubando teu tempo, comendo teu tempo. Coisas insignificantes. Coisas que não frutificam, que não produz valor. E quando eu falo de produzir valor, não estou falando só de dinheiro. A gente sabe que tem que se alimentar bem? Sabe. A gente sabe que tem que fazer exercício físico? Sabe. Sabe ou não sabe? A gente sabe que tem que gastar menos do que ganha? Sabe ou não sabe? Porque não obedece. Cabeça dura. Falta de comunhão com o Espírito Santo, sensibilidade. Aí o camarada passa 30 anos comendo toicinho de porco, hambúrguer do McDonald's, carne vermelha. Aí quando, lá na idade, ele diz: eita, e agora? Agora vai ter que fazer um regime. Ele quer em 3 meses perder o que ele fez em 30 anos. Isso é possível? Não, ele desiste. O camarada sabe que tem que fazer exercício físico. Aí ele vai para a academia um dia, 30 não, e para. Me diga uma coisa, isso vai ajudar ele em quê? O problema, irmãos, hoje, é que a gente culpa muitos outros naquilo que a culpa é nossa. Inclusive até Satanás. Principalmente no meio dos crentes. Tudo é culpa de Satanás. E a gente tem que saber separar o que é nosso dever e nossa obrigação, e entender que o Espírito Santo, quando Jesus disse recebei o Espírito Santo, era exatamente para nos capacitar no envio. Porque antes Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Então Jesus não queria que ninguém fosse enviado antes de estar cheio do Espírito Santo. Porque ser enviado antes de estar cheio do Espírito Santo é suicídio. Eu vou repetir: você ser enviado antes de estar cheio do Espírito Santo é suicídio. Eu vou provar nessa noite. É suicídio. Amém? Lucas 24:49. Vamos para lá. Vamos ler a partir do 46. Diz assim: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Versículo 49, ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder ou de virtude. Jesus diz assim: olha, eis que envio. Não foi enviado ainda, porque o Espírito Santo não tinha sido enviado ainda. Nós estamos lendo nos evangelhos partes separadas da mesma situação. Porque se você quiser entender uma doutrina bíblica, você precisa pegar ela em vários ângulos diferentes na Bíblia, juntar todas, vai ficar claro para você. Se você tiver olhos para ver. Senão você vai somente replicar
o que um teólogo disse lá no século I, que replicou no segundo, se esqueceu no terceiro até o nono, aí no nono renovou do primeiro e sai renovando até hoje, e você não sabe porque as coisas acontecem ainda hoje. Se segurando em coisas que você não tem fundamento. Irmão, só existe uma coisa que nós podemos fundamentar: a nossa teologia, ou a nossa pregação, ou o nosso ensino, ou a nossa doutrina, e principalmente a nossa vida. É nessa palavra aqui, ó. Vocês estão comigo? Amém. Quem quer ser bem sucedido na sua vida? Amém. Só quem quer. Amém. Leia a Bíblia, irmãos. Estude a Bíblia. Decore a Bíblia. Seja exaustivo no estudo da Bíblia. Leia. Não passe sua vida sem ler a Bíblia, não. Você vai estar sendo enganado. Talvez até por mim. Cuidado. Leia a sua Bíblia. Vocês estão comigo? Ele diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus disse aqui quando ele estava aparecendo. Quando foi que Jesus morreu? Para os teólogos aqui, quando foi que Jesus morreu? Na Páscoa. Amém? Jesus morreu na Páscoa. Então ele foi crucificado na Páscoa. Passou 3 dias. Terceiro dia ele ressuscitou. Jesus passou quantos dias dando provas infidáveis da sua ressurreição? 40 dias. Ele apareceu vivo, mostrando o buraco na mão, a lança transpassada do lado, e apareceu a mais ou menos quantas pessoas? Mais de 500. Ou seja, 500 pessoas viram Jesus ressurreto, vivo. Ele conversou com elas. 500. Para essas 500, ele disse assim: olha, fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque assim como o Pai me enviou, eu vou enviar a vós. Amém? Parafraseando isso que eu estou falando, vai lá para Atos capítulo 1, versículo 8. Amém? Jesus diz assim: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir. Quer dizer que ele não tinha vindo ainda. O Espírito Santo havia de vir. Ele diz que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus disse: olha, recebereis poder, ficai na cidade. Se ele morreu na Páscoa, passou 3 dias morto, ressuscitou no terceiro dia, passou 40 dias dando prova infalíveis da sua ressurreição, nós já vamos com 43 dias. Qual foi o dia que o Espírito Santo desceu? Dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Aí na sua Bíblia mesmo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Qual é o dia de Pentecostes? Significa penta. Da Páscoa até o dia de Pentecostes. São quantos dias? 50 dias. Se Jesus morreu na Páscoa, passou 3 dias, certo? No ventre da terra. Ressuscitou ao terceiro dia. Passou 40 dias dando provas infindáveis da sua ressurreição. E disse: espere. E depois foi assunto aos céus. Quantos dias levou? Da promessa, do mandado de espera, da orientação de ficar em Jerusalém, até o dia que a promessa se cumpriu? 7 dias. Tem gente que entra na igreja evangélica, as pessoas falam que você tem que esperar, elas esperam 7 meses, 7 anos, 70 anos. Por quê? Você tem que se preparar. Se você não se preparar, você não é... Tem igreja que até ser batizado no Espírito Santo é cargo. É como se você tivesse subido um degrau. É nível. É baseado no Espírito? Não, é menina ainda. Eu sou. Não, irmão, não tem nada a ver. Porque fazer a obra sem a capacitação do Espírito é suicídio. Fazer a obra sem ser vocacionado é suicídio.
Fazer a obra sem ter um chamado específico, sem conhecer a Deus e sem ter relacionamento com o Espírito Santo, é suicídio. Você vai morrer. Eu vou morrer. Porque é o Espírito quem nos capacita. É a unção quem nos qualifica. E são os dons que definem o nosso chamado. Os frutos que definem o nosso chamado. Se você não tem fruto, o que é que você quer ser sem fruto? São os frutos que determinam o chamado. Como é que vai ter fruto sem estar na videira? Ou sem estar recebendo seiva? Quem produz a seiva? O Espírito Santo. Então não adianta esperar mais, porque a ordem não é mais esperar. Porque Deus não está mandando você mais esperar, irmãos. Você tem que receber. Jesus só mandou esperar aqui, em Lucas 24:49, antes de ser assunto aos céus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele só mandou esperar aqui, depois do dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu, a ordem não era mais essa. E outra coisa, irmãos, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo é para todo crente. Então, enquanto você não receber o batismo no Espírito Santo, enquanto você não receber esse revestimento de poder, fique na sua, tendo comunhão com Deus e com o Espírito Santo e com a palavra. Não saia, não fale, não ensine, se encha. Está comigo? A Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu. Oh glória, eu gosto desse som do céu. Eu gosto, Fabinho. Esse som do céu. Existe um som no céu que a gente tem que trazer aqui, ó. É esse som que vai curar as pessoas, libertar as pessoas, salvar as pessoas, resgatar as pessoas. Diz assim: de repente veio um som do céu como um vento impetuoso, veemente, encheu toda a casa que estávamos assentados. Foram vistas repartidas, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, 120 almas, Jesus deu prova infalível para mais de 500, só ficaram esperando 120, 7 dias só, não era muito tempo não, viu? Em 7 dias, mais de 380 desistiram. Por quê? Tinha que cuidar do boi, tinha que cuidar da plantação, tinha que voltar para a cidade de onde ele tinha saído. 120 não, ficou ali esperando, buscando. A Bíblia diz aqui, versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui nós vemos pela primeira vez na Bíblia o dom de línguas em operação. Primeira vez. A gente pergunta: Jesus falou em línguas? Claro que não. Claro que não, ele não precisava. Quem precisa? Eu e você. Então aqui diz, pela primeira vez, foi profetizado no Velho Testamento, mas eles não sabiam nem o que estava falando. Línguas garguejantes, lábios garguejantes. Deus vai falar a esse povo, um povo que não me buscava. Pela primeira vez nós vemos aqui o dom de línguas, o simples falar em línguas, porque existem variedades de línguas, é outra coisa. Enquanto o dom de línguas é para edificação própria, variedade de línguas é para edificação da igreja. E há uma confusão, porque a pessoa pensa que língua é uma coisa só. Não, irmão, existe o simples dom de línguas, que é esse aqui, evidência externa do batismo no Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito, primeira coisa que você faz, fala em línguas. É a evidência bíblica. Se você quiser ler Atos, você vai ver isso acontecendo. Atos capítulo 2, você vê isso acontecendo em Atos capítulo 8, em Samaria, quando o evangelho é pregado por Filipe. Os irmãos, sabendo que a cidade tem atendido a Cristo, manda Pedro e João descendo. Pedro e João impõem as mãos sobre eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas. É assim em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, quando Pedro está pregando, e ele é interrompido pelo Espírito Santo, e vê os irmãos falando em línguas, vê os irmãos cheios do Espírito Santo. É assim em Atos capítulo 19, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, encontra os irmãos e ele pergunta: porventura, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E
E os irmãos disseram: nós não escutamos nem falar que existe Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? A gente não sabe nem quem é. Nós estamos falando de Atos 19, irmãos, mais de 20 anos depois do Pentecostes. E tinha cristãos, irmãos, que ainda não sabiam nem o que era Espírito Santo. Hoje tem igreja que não aceita, porque se você for renovado e batizado no Espírito Santo, pode procurar outra, viu? Aqui você não fica não. Tem igreja que é assim ainda hoje, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, não entende. Então veja como nós podemos não entender. Não manusear bem a palavra da verdade. E manusear bem não é saber onde está não, viu? Abrir página 300, manusear bem não tem nada a ver. É você interpretar as doutrinas corretamente. Quando Paulo diz assim para Timóteo: olha, não tenha do que se envergonhar. Seja um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem não é saber onde está não, que naquela época não tinha essa Bíblia com capítulo e versículo não, viu, irmão? Maneja bem a palavra da verdade, que Paulo estava falando, era manejar bem lá os livros do Velho Testamento, a Torá de Moisés, os profetas maiores, os menores, os salmos, os livros de sabedoria de Salomão. Era manusear aquilo ali, porque não existia ainda essa Bíblia como nós vemos não, com capítulo e versículo, que tem, eu não sei como é que pode um negócio desse, Levi. O camarada vem lendo, para num versículo, pronto, faz uma doutrina. Meu amigo, não pare não, continue lendo, que vai desfazer essa doutrina todinha sua. Todo mundo gosta disso. Caminho romano, vai falar para o pecador os 4 passos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Religiosos falam com a boca cheia. Romanos 3:23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Irmão, leia o 24. Leia o 24. Ele diz: sendo gratuitamente perdoado. As pessoas param, isolam e criam doutrinas. Não adianta isolar, irmão. A verdade é a verdade. Nenhuma mentira pode contra a verdade. Nós temos que pedir a Deus, sabe o quê? Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Aqui nós vemos, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Estão aqui falando em línguas, se enchendo, um motor aquecendo. Aquela língua aumenta. O barulho aumenta. O som do céu aumenta. O que é que acontece? As pessoas se aproximam. Quando as pessoas se aproximam, as línguas é a porta do sobrenatural. Agora começa um dom do Espírito Santo chamado dom de variedade de línguas. Agora para o culto público. Os irmãos veem os irmãos. As pessoas veem os irmãos falando em língua, profetizando. E agora eles começam a identificar em cada língua própria aqueles galileus, engrandecendo a Deus, falando das grandezas de Deus, enaltecendo a Deus. Aí vem o dom do Espírito Santo, chamado de dom de variedades de línguas, que é diferente. Paulo vai escrever 1 Coríntios 14, somente para explicar isso. Leia 1 Coríntios capítulo 14, 2000 vezes você vai entender. Por aí, 2000 vezes. Aí você vai entender o simples dom de línguas para edificação pessoal. Isso é para todo mundo. Todo crente. Podem me matar, me crucificar, mas eu vou dizer isso. Porque é o que a Bíblia diz. Agora existe o dom de variedade de línguas, que aí não é para todo mundo não. O simples dom de línguas é para a sua edificação, irmãos. Você pode orar quantas vezes você quiser. O tempo que você quiser. A hora que você quiser. No lugar que você quiser. Isso é para edificação. Judas capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 20. Diz: amados, exorto, vamos lá ver. Judas 20. Não sabe, não é, pastor? Sei, mas vamos ler. Não tem que saber a Bíblia toda, decorada. Amém? Ele diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Eles tinham uma linguagem naquela época que a oração no Espírito Santo
era a oração em outras línguas. Por quê? Porque depois que Jesus diz, recebei o Espírito, irmãos, o culto sai do exterior e vem para dentro, no interior. As leis que eram em tábuas de pedras frias, imóveis, agora as leis são escritas no coração de carne, no Espírito novo. Está dentro, irmão, tu peca se tu quiser, mas tu sabe quando tu está pecando. Irmãos, eu sei quando eu estou pecando, irmão, eu tenho, olha, agonia, febre, fica arrepiado, meu coração dá taquicardia, palpitações. Eu sei. Como eu sei? Porque eu nasci de novo. Eu tinha um tempo que eu ficava com raiva, um dia Deus me repreendeu e disse, ei, você só tem porque você nasceu de novo. Quer parar de ter? Apaga o Espírito na sua vida. E você vai pecar dançando. Não sente mais nada. E pode apagar o Espírito? Pode, porque ele é uma pessoa. Paulo diz em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foi selado. Não entristeça ele. Só se entristece porque é uma pessoa. Pessoa chega, te aconselha. Pessoa chega, te aconselha. A pessoa chega, te aconselha, tu não escuta. Ela vai fazer o quê? Se entristecer. É teu amigo, te ama, gosta de ti, mas não vai mais falar. Você não escuta? O Espírito Santo é do mesmo jeito. E Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado. O que é um selo, irmãos? O que é um selo? É uma garantia. Selo representa uma garantia. O Espírito Santo é o nosso selo de que nós somos de Deus. Por isso que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 11, olha, no zelo não seja remisso, mas seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Como a pessoa é fervorosa se não é cheia do Espírito, do fogo do Espírito, dessas línguas repartidas aqui, servindo a Deus? Vai servir a Deus com moleza, vai servir a Deus de qualquer jeito, vai servir a Deus sem nobreza, sem dedicação, sem empenho, vai servir a Deus como você serve um homem, um pastor mal amanhado que você gosta. Não vai servir a Deus não. Porque, irmão, nós temos que servir a Deus, sabe de quê? De todo o nosso coração. Porque o que Deus deu a gente, ninguém pode dar. O homem mais rico do mundo não pode dar a gente o que Deus nos deu. E foi vida eterna. Amém? Então temos que servir a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso coração e com alegria. O apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, falando a respeito da ressurreição dos mortos, e ele diz, irmão, porque há uma ressurreição, portanto, ou por causa disso, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Tudo que nós fazemos para Deus tem um galardão. E Deus gosta de nos presentear. Deus gosta de nos galardoar. Pastor, por que não está acontecendo comigo? Porque precisa-se de fé. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então existe um galardão, irmãos. Sabe o que é que a gente olha? A gente olha para o homem. E porque o homem não reconhece, porque o homem não dá um tapinha nas costas, porque o homem não diz muito obrigado, aí a gente deixa de servir a Deus. Catuca a pessoa que está do seu lado, diga, meu irmão, você está na conferência do Espírito Santo. Diga para ele assim, deixe de ser tolinho. Sirva a Deus com alegria. Agora para isso tem que estar cheio. Tem que estar cheio, transbordante. É saindo pela culatra aqui assim. De unção, de fogo. Tem que estar cheio. Não pode nem estar meio. Não pode estar meio não. Tem que estar cheio, transbordante.
Amém, irmãos? Como é que se enche? Quem quer aprender? Como é que se enche? Levanta a mão. Quem quer aprender? Como é que se enche? Vá lá para Efésios, capítulo 5. Como é que se enche de incredulidade? Alguém sabe? Diga, falando. Como é que se enche do Espírito? Diga, falando. Então, catuca a pessoa que está do teu lado e diz, cuidado com o que tu fala. Porque dependendo do que tu estás falando, tu estás se enchendo de alguma coisa. E é impossível no mesmo recipiente ter fé e incredulidade. Fogo e água, é impossível. Olha o que é que Paulo diz aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Vamos ler do 14, vamos ler do 13, vamos ler do 12, do 11, do 10, não. Do 14 está bom. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, se Cristo não nos esclarecer, a gente não consegue compreender não, porque essas verdades são todas espirituais, se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. Parece para ele loucura. Aí ele diz aqui, olha, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Por quê? Os dias são... Diga, os dias são maus. Diga, mas eu não sou nécio. Diga, eu sou sábio. Quer dizer que nos dias maus, eu posso aproveitar as oportunidades e andar cheio, né? Posso. Dependendo daquilo que eu fale, eu vou transformar o meu dia mau no dia bom. É possível transformar um dia mau no dia bom? É. E eu digo, todo mundo aqui já conseguiu. Todo mundo aqui, nessa sala aqui, já conseguiu transformar um dia mau num dia bom. Como? Falando. Estava tudo ruim, até que um crente cheio do Espírito chegou perto de você. E lhe queimou. E você mudou o que você estava falando. Aí aquele dia mau se transformou no dia bom. O que era impossível se tornou possível. O que necessitava suprido foi. Por quê, irmãos? Deus perdeu o poder. Deus ficou menos poderoso com a globalização, com essa pós-modernidade. Deus está com raiva porque o pecado aumentou. Deus está com raiva, não quer mais responder. É isso. O que foi que mudou? O que foi que mudou? Nós e a pregação. Porque quando a pregação ela é restaurada, os milagres são restaurados. A comunhão com o Espírito é restaurada. Os frutos são restaurados. O poder é restaurado. A gente vê pessoas chegando novas. A gente vê a igreja viva, querendo sair das quatro paredes, indo evangelizar, querendo ganhar os perdidos. A gente não vê um monte de crente carnal brigando por posições. Quem tomou meu lugar? Quem botou essa Bíblia aqui? A gente fica focado, buscando o perdido, salvando aquele que não está se encontrando, curando o enfermo. Tem gente que escuta a enfermidade, nem ora mais. Por que você não ora mais pelos enfermos? Não tinha pensado nisso não, pastor. Por quê? Não sei, eu já orei pelos 3, nenhum foi curado, teve um até que morreu. Aí eu parei. Olha, raciocínio humano, lógica humana. A gente tem medo. Aí a gente começa a dar desculpa. É porque Deus não quer. É porque Deus não cura. É porque Deus não faz. É porque Deus não... Aquilo outro. Deus aqui... Não muda, não bota a palavra na boca de Deus que Ele não disse não.
Deus diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é tudo, irmãos. Diga comigo: tudo é tudo. Amém? Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Paulo chama de insensato quem não sabe a vontade de Deus para a sua vida. O que é que Deus quer para você? Não sei não, pastor, isso é difícil demais. Uma hora eu acho que Ele quer isso, outra hora eu acho que Ele quer aquilo. Paulo está chamando de insensato quem não sabe. Pessoas que ficam procurando os outros para dizer: o que é que Deus tem para mim? Tem uma palavra para mim. A gente teve um programa de rádio aqui, numa rádio aqui na cidade, que era 30 telefonemas, povo. Me deu uma palavra, dava vontade de dizer: vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. O povo quer tudo fácil. Paulo está chamando de insensato quem não sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele. É a obrigação número 1 de todos nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Isso vem mediante comunhão com o Espírito Santo. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos. Olha, enchei-vos significa você enche você mesmo. Deus, me enche, Deus, me enche, Deus. Quem crê aqui que Paulo foi inspirado pelo Espírito para escrever isso aqui? Quem crê? Só quem crê. Pronto, Deus disse: enchei-vos. Porque agora na nova aliança é você que faz, é você quem se enche, é você quem se aproxima. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Tudo na velha. Aí Jesus vem e diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, a porta se abrirá. Olha como mudou agora. Paulo chega em Éfeso e a pergunta é: Deus batizou vocês com o Espírito Santo? É essa a pergunta? Não, a pergunta é: você recebeu o Espírito Santo quando creu? Eles disseram: nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Agora, como é que pode um crente que não ouviu falar que existe Espírito Santo e alguém explica para ele e ele recebe? Porque foi isso que aconteceu. Ó, o dedo foi dado para isso. Bota o teu dedo aí em Efésios 5, vai lá para Atos 19, para a gente observar bem direitinho. Depois a gente volta. Os dedos das mãos foram dados para isso. Por isso que a gente tem 5. Atos capítulo 19. Quando os meninos vêm trocar a bateria aqui, significa que é metade do culto. Amém? Então você faz as contas aí, vai ter mais metade da pregação. Você vai ter ideia de quando vai terminar. Amém? Obrigado pelo glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Me motiva a pregar. Atos 19 diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e faziam o quê? Fazia o quê? A mesma coisa lá de Atos 2, que aconteceu em Atos 8, que aconteceu em Atos 10, que aconteceu em Atos 19. Por que mudou? Vamos ficar com a Bíblia, irmãos. É mais fácil do que a gente inventar. Não, agora o batismo no Espírito Santo a pessoa só recebe se ele receber uma energia no corpo. Se ele fizer uma estrelinha, se cair no chão. Vamos parar com isso, irmão.
Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Começou a falar em línguas. Começou a falar em línguas. Começou a falar em línguas. Aí alguém perguntou: pastor, na sua igreja ensina a falar em línguas? Eu digo: não! As línguas são do Espírito. Como é que a gente vai ensinar se é o Espírito quem dá as línguas? A gente só empresta a voz. Irmãos, as línguas são sobrenaturais. Não tem como você orar em línguas e depois terminar e não perceber nada. Você muda, porque é sobrenatural. Quem dá as línguas é o Espírito Santo. A gente só empresta a voz. As línguas, irmão, não vem da cabeça. Jesus disse: do teu ventre. O Espírito está onde? No centro. Ventre é o que? Centro. Aí tu quer dizer que lá ensina que o Espírito é aqui? Não, irmãos, é no centro. É todo o teu ser, mas está no centro. Jesus disse: no teu ventre. O ventre é aonde? É aqui? O ventre? Não, o ventre é no centro, na essência, na tua fonte. É por isso que quando você ora em línguas, a tua respiração, ela vem, ó, é daqui. As línguas vêm do teu ventre, é do teu espírito, o Espírito Santo, o teu espírito falando. As línguas são a voz do teu espírito. É por isso que tua mente não entende, o irmão não entende, ninguém entende. Está falando mistério com Deus. Por isso que as línguas do batismo no Espírito Santo, ou o simples dom de língua, é para você falar consigo mesmo. Não adianta eu estar aqui meia hora orando em outras línguas. Tu não vai entender nada. Agora, quando vai para a variedade de línguas, é diferente, porque tem que ter intérprete. Ou eu posso interpretar, ou tem que ter outro intérprete. E no culto, a ordem de Paulo é que sejam 2, quando no máximo 3, e a igreja julgue. A ordem é essa. Você tem que julgar. Você não tem que cair. O pastor disse, eu creio. Não, julgue pela palavra. Julgue pela palavra. A Bíblia manda você julgar. Não me julgar, mas julgar o que eu estou ensinando. A gente não deve julgar ninguém. Não julgueis. Não é julgar o mensageiro, mas julgar a mensagem. Estão comigo? É a Bíblia que manda. Nós temos que julgar. É assim mesmo? E ir lá e estudar, e perguntar, e procurar, e conhecer. Por quê? Não adianta a gente salvar o mundo todo e perder a nossa alma. O conselho de Paulo para Timóteo, seu filho, era: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. O objetivo de Deus é que primeiro a gente seja salvo, irmão. Só então é que os outros vão ser salvos. Só tem um jeito da gente ser salvo. É sendo salvo e sendo cheio do Espírito Santo e andando nesse poder e nessa graça, em nome de Jesus. Amém? Diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, olha, veio sobre. Primeiro o Espírito vem sobre. Depois eles começam a falar o selo do Espírito dentro. 2 obras do Espírito Santo no Novo Testamento: a obra sobre e a obra dentro. João capítulo 4, Jesus falou para a mulher samaritana: se tu creres em mim, a água que eu te der de beber, ela vai fazer uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fonte, novo nascimento, só alimenta você. Mas em João capítulo 7, ele diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E João diz, e ele disse isso com respeito ao Espírito Santo que eles haveriam de receber. Futuro, só que agora é passado. As pessoas ainda ficam apontando para o futuro. Um dia você vai receber, um dia você vai receber. Não, irmãos, você tem que receber quando você crê. É hoje o dia da salvação. É hoje o dia do enchimento de poder, porque é hoje que nós precisamos de salvação. É hoje que nós precisamos estar cheios. Como é que se enche? Volta lá o teu dedo, Efésios capítulo 5. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros como ao Senhor,
Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como o Senhor amou a igreja. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Honre ao seu pai, porque isso é justo. Honre a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. E vós, pais, não provoquei as iras dos vossos filhos. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, não servindo à vista, mas como ao Senhor de todo o teu coração, servindo de boa vontade, sabendo que cada um receberá do Senhor o que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles. Deixe as ameaças, sabendo que também o Senhor deles e vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. É assim que se enche do Espírito. Falando, se submetendo, obedecendo, amando, fazendo. Tem gente que pensa que é só falando entre vós. Não, irmão, tem um monte de coisa. Marido tem que ser um bom marido. Esposa tem que ser uma esposa submissa. Pai tem que ser um pai que não provoca a ira do filho. O filho tem que ser um filho que honra pai. O chefe tem que ser um chefe, ó. Deus está de olho, chefe. E o servo, sirva como se estivesse servindo a Deus. Seu chefe é Deus. Amém? Então não fale do seu chefe, não fale das suas autoridades. Peça para sair. Não, mas eu preciso. Então faça o melhor que você pode. Você não precisa? É verdade ou não é? É assim que se enche. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus tanto faz o pobre como o rico, o baixinho como o altão, o gordinho como o maguinho, o feio e o bonito, o de cabelo ruim e o de cabelo liso. Não tem diferença. E louvado seja Deus por isso. Amém? Como é que se enche do Espírito? Fazendo essas coisas. Faça isso e você vai ser cheio. Transbordante. O pessoal vai olhar para você e vai dizer: o que foi que aconteceu com fulano? Ah, meu amigo, fulano agora é cheio do Espírito Santo. É uma bênção. Não é perfeito, vai ter falhas, vai errar algumas vezes, amém? Mas vai fluir. Por quê? O combustível está lá, ó. O Espírito Santo está lá, te guiando, te instruindo, conselheiro, consolador, amigo fiel. No momento do choro, Ele está presente. Eu sou contigo, eu te consolo, não temas. Amém? No momento da alegria, Ele se alegra com você. Glória, eu estou aqui alegre. Vamos nos alegrar, vamos celebrar, vamos festejar, vamos comemorar. No momento da tristeza, Ele está lá com você. Contrito, quebrantado. Esse é um amigo que nós temos que cuidar. E outra coisa, não está somente quando a gente está na igreja. Graças a Deus. Está no momento que você está lá sozinho. Sua cabeça fervendo, dizendo: como é que eu vou resolver esse problema? Eu tomei uma decisão errada, isso me trouxe um prejuízo, como é que eu vou fazer? Ele vai dizer: calma. Jeová Jireh. Deus proverá a estratégia. Vai criar um caminho no ermo, uma rota no deserto. Me siga, que você não vai se perder. Me busque, que você vai me encontrar. Aleluia. Me considere, que eu vou te honrar. Me considere, que eu vou te honrar. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Ele quer se manifestar, igreja. Amém? É a conferência dele. Amém? Para que ele se manifeste, a gente tem que sair um pouquinho de cena e deixar ele operar, trazendo luz, colírio nos olhos, despertando as pessoas da importância que você tem, do valor que você tem. Você não é sem valor. Deus te valoriza muito. Pastor, qual é o valor que eu tenho? O valor do sangue de Jesus. Foi o preço que Deus pagou. Foi o sangue, cada gota do sangue de Jesus que caiu em terra. Amém? Em nome de Jesus. Abre teu coração. Abre teu coração. Em nome de Jesus. Chega, Levi, vem cá, vem, meu filho. A gente está junto aqui nessa. Amém? Eu começo, tu termina, tu começa, eu termino. Então, em nome de Jesus. Ainda tu toca?
Você disse que estava porque eu precisasse. Então fica à vontade aí, irmão. Amém? Tem aí um tempinho, 10 minutinhos. Deixa ele mover. Se quiser deixar para amanhã. Amém? Você encerra em nome de Jesus. Se quiser colher dízimos e ofertas, fica à vontade. Amém? Que a gente não fez ainda. Seja guiado. Mas graças a Deus que... Aleluia. Eu amo essa palavra porque ela nos surpreende a cada dia, né? E eu gosto de depender do Espírito Santo. Paulinho estava falando aqui. Eu chamo de Paulinho, pode? Pode, né? No tempo ele era assim. E ele estava falando aqui, eu estava vendo como é verdade essa história. Como a gente acredita ainda hoje, essa história lá de Atos 19, como isso é real ainda hoje, porque a gente ainda acredita que o Espírito Santo é algo assim, intangível, intocável, que está distante, que está muito longe. Tem gente que se benze 3 vezes para falar do Espírito Santo, né? Você tem que... Hoje não pode falar desse assunto porque a roupa não é adequada. E a gente quer um ritual para o Espírito Santo. E quando eu falo às vezes como eu digo, eu trabalho muito com jovem. E quando eu falo para eles algumas verdades a respeito da realidade do Espírito Santo nos nossos dias hoje, eles ficam assim com medo. Quando eu digo que se a gente vai num shopping, a gente tem que perguntar ao Espírito Santo qual é a roupa que vai comprar. A gente pode pedir ao Espírito Santo orientação sobre onde vai estacionar o carro, que o shopping está cheio demais. Então o Espírito Santo é esse amigo, como se cantou aqui, e como foi ministrado aqui, essa pessoa que agora não está mais distante, é dentro de nós. O Espírito Santo hoje ele não baixa como baixa, pode falar assim, né? Pode, né? Antigamente ele baixava nas pessoas, né? Eu digo porque é mais prático de entender. Hoje não, ele tem um CEP. Ele tem um endereço certo, ele tem um lugar a ser encontrado, ele tem um ponto onde qualquer pessoa que está procurando pode achar. E onde é? Em nós. Então é isso que a gente tem que entender, porque essa ideia assim, que a religião trouxe para a gente, essa ideia falsa de igreja, de religião, de santidade, que não é santidade, né? A gente que fala de santidade para se isolar, para não ter responsabilidade com o nosso irmão, de que o Espírito Santo está num prédio ainda, irmãos. É isso que a gente tem que entender. Como Paulinho falou, não é chegar para ir para uma conferência, fazer uma romaria. Crente faz romaria? Não, né? Não, é só os outros que fazem lá para o Juazeiro. O crente faz romaria para Belo Horizonte também? Faz, né? Então, às vezes a gente vai atrás disso para tentar ser cheio do Espírito Santo. E eu fico olhando tanta gente que todo ano faz uma romaria diferente, para um lugar diferente, onde está o mover, e todo ano ele vai de novo. Então o nosso recipiente está vazio, está furado. Mas foi como falado aqui, porque o evangelho que a gente crê, e esse Espírito Santo que habita na gente, independente do arrepio, ele está dentro de um contexto de vida, e não de evento. Eu sempre gosto de dizer... Eu acredito em processos, e eu creio que a vida do cristão é um processo. E se vocês vieram aqui convidados para se encher do Espírito Santo, achando que isso acontece hoje, na verdade ali até a gente viu por imposição de mãos, aconteceu o batismo, mas o enchimento do Espírito Santo é um processo, irmão. Um processo de vida, de família. É do marido, é da esposa, é do filho, é do pai, é do patrão, é do empregado. Por que a gente não vê a operação do Espírito Santo nos nossos dias? Porque a gente vive nessa dicotomia da vida dupla, né? da vida cristã para a vida secular. É a roupa de ir para a igreja, a roupa de trabalhar, é o vocabulário do trabalho e é o vocabulário da igreja. A gente pega assim, incorpora, baixa um negócio ali quando você entra no prédio que você... às vezes não reconhece as pessoas, né? Eu tenho entendido que, eu não vou fugir do assunto, mas eu tenho entendido que é tão difícil para o jovem conviver com a igreja hoje, porque é difícil para ele administrar 2 vidas ou 3 vidas, porque ele tem uma vida na escola, ele tem uma vida em casa, ele tem uma vida na igreja. E a maior dificuldade para ele é quando um dia ele está na igreja cantando, tocando o instrumento dele, com aquela vida do personagem, né? Que ele encarnou naquele dia, e ele vê de repente um colega da escola que entrou na igreja, sem ser convidado por ele, é claro, e ele não sabe o que vai fazer. E agora? Qual é o personagem que eu vou
manifestar também não pode na igreja, que eu vou interpretar, não é verdade? Por quê? Porque a gente aprendeu isso, irmãos. Então, se nós entendermos que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele não baixa na nossa vida quando a gente vem para o templo, e ele não fica parado ali pendurado até você voltar, que você vai com ele, a gente vai entender que a gente deve ter um compromisso com a pessoa dele, da mesma maneira como ele tem um compromisso com a nossa pessoa. Que você sai com ele, e como eu gosto sempre de dizer, né, para os jovens lá que eu trabalho, que eles são diferentes dos daqui, são difíceis demais, eu digo, quando vocês constrangem a presença dele, pagando suborno aos guardas e deixando ele como testemunha, colando na escola e deixando ele como testemunha, para não dizer outras coisas que fazemos assim, e ele, queridos, ele é testemunha de tudo, ele vai com a gente, por quê? Porque nós somos a casa. Por isso que esse processo de estar cheio do Espírito Santo, como Paulo falou aqui, é um processo que deve ser iniciado, e a gente não tem data para terminar isso aí. A gente vai se aperfeiçoando, e à medida que vai se aperfeiçoando nesse contexto de falar, e de falar algo condizente com o que a gente vive. Um jovem perguntou para mim um dia, disse: pastor, por que é tão difícil a gente viver o que prega? Não é difícil? Eu disse, porque de repente a gente tem que mudar a história. Em vez de tentar viver o que prega, é melhor a gente começar a pregar o que vive. Aí a vida fica mais fácil, o desafio fica menor, e a gente vai começar dentro desse processo gradativo, e vivendo isso, irmãos. Então a gente tem que renovar nossa mente, como foi pregado aqui em Romanos 12. A gente tem que buscar essa renovação de conceitos, renovação do Espírito Santo, não ver o Espírito Santo como algo distante. Hoje ele é em nós. Ele é em nós. Não é verdade? Talvez para o inglês fosse mais fácil, porque é a mesma coisa. Mas a gente tem diferença de estar, e a gente tem diferença entre ser. E ele é em nós. Ele veio para habitar. Ele não veio passar um final de semana, pagar um contrato de aluguel. Não, ele veio para habitar em nós. E nós temos que entender que ele é uma realidade. O primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é entender que o Espírito Santo de Deus hoje é uma realidade na minha vida. Quer eu tenha conhecimento disso, quer eu considere isso ou não, ele está em casa. Amém? Ele está em casa. Às vezes a gente chega em casa e não sabe se o pai ou alguém está lá, e você de repente tem um comportamento diferente. Aí quando você vê que o pai está em casa, você muda. Mas você tem que saber que o Espírito Santo está em casa. Jesus falou, né? Olha, eu tenho que ir. Era muito bom que ele tivesse ficado. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não virá. E quando ele vier, como Paulo falou, já chegou, ele vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então, querido, o Espírito Santo está em casa. Ele já habita em você. O que nós precisamos é tomar conhecimento disso. E de repente sair abrindo as portas da casa, né? Para que a casa fique cheia. Porque não adianta o Espírito Santo em alguns compartimentos da casa. Às vezes eu visitei um lugar uma vez que tinha um lugarzinho sagrado lá da oração. Eu acho que é legal, a Bíblia diz que quando for orar, vai para o teu quarto, né? Tem aquele teu tempo ali. Mas a gente é tão tendencioso a promover assim religião, dogmas, e que a gente e essa cultura de santificação de algumas coisas, e às vezes a gente não está cheio porque em algumas áreas ele está muito cheio, mas às vezes tem departamentos, compartimentos que não estão abertos, e como bem falou aqui, ele está em casa. A casa é sua, quem abre as portas é você. Então a gente, para cantar uma música legal assim, para promover uma unção, né, e arrepia e tal, nesse ambiente aqui a gente flui, mas em outros ambientes não flui. Mas por que não flui se a casa foi junto, e se o Espírito está em casa? Então é coisa para a gente conversar nesses dias, né, irmão? Assuntos para a gente conversar nesses dias. Conferência para convergir.
Eu sempre gosto, participei de um dia desse, então é para convergir, é para a gente estar junto. Se a gente vai conversar aqui, para vocês realmente participarem, porque a gente tem muito assunto para falar. Como o Paulinho falou, não são 4 dias. Talvez 4 dias para startar um processo, para derrubar o primeiro dominó da sequência, né? E a gente crê que ele não vai mais parar. Porque é um processo de renovação, deixar conceitos antigos, buscar novo, para que a gente viva realmente essa vida plena. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua igreja, o que Deus tem para o seu povo, o que Deus tem para a sua gente, o que Deus tem para a sua família. Eu tenho falado muito, gosto do conceito de família. O que Deus tem para a sua família é uma vida plena. A minha filha hoje está completando 12 anos. Ontem eu estava com a minha esposa. Minha filha, o que é que você quer ganhar de presente? Isso é uma pergunta, hein? Mas antes que ela respondesse, a gente já colocou, com exceção disso, né? A gente já disse logo, com exceção de tudo que tem maçã. Não é verdade? Porque está no top da lista, né? Os ai. Com exceção de tudo que começa com ai. Com exceção, o que você quer ganhar, minha filha? Às vezes chegava no negócio. A gente que é pai quer dar tudo, mas a gente é limitado. Mas Deus, Ele quer dar tudo, mas Ele quer dar tudo de verdade. Então a vida que Ele quer para a gente é plena, irmão. O que mais que pode constranger Deus é ver o seu filho, um membro da família, querendo viver de uma maneira medíocre, quando Ele tem tanto para a gente. Para encerrar, uma das vezes que Deus mais falou comigo foi através do meu cachorro Holyfield. Eu tinha um cachorro chamado Holyfield. Era um boxer branco. Ele nasceu naquela luta do Mike Tyson com Holyfield, e eu disse que quem ganhasse a luta dava o nome. Ainda bem que foi um crente que ganhou, não foi endemoniado lá. E um dia eu estava lá na minha casa, e eu estava lá mexendo lá no jardim, fazendo uns negócios, e tinha uma parte com barro, e eu estava lá jogando a mangueira, e tinha mangueira aqui, e tinha água que estava misturada com barro. E Holyfield veio e começou a tomar água do barro, aquela água barrenta que estava lá no chão. E eu me irritei com aquilo. Eu disse: cachorro burro, você é burro, rapaz, olha a mangueira aqui. E na mesma hora assim, eu acho muito bonito as visões das pessoas que o céu se abre, mas eu não tenho isso, eu não vejo essas coisas. Mas eu tenho testemunho no meu espírito, né? E naquela hora o Espírito Santo falou comigo ali, de bermuda, com calção sujo, com o pé no chão, no quintal da minha casa, dando uma bronca no meu cachorro. Ele disse: é essa a sensação, é isso que Deus vê, é isso que Ele sente quando Ele coloca uma fonte de água limpa para a gente, quando Ele coloca uma água que sai dEle, disponível para nós, perto de nós, sem sacrifício, sem nada, e nós escolhemos beber aquela água suja. Então eu senti na pele com o meu cachorro, e eu comecei a ser mais seletivo naquilo que eu como, naquilo que eu vivo, porque eu sei que o meu Deus quer isso, irmãos. Amém? Então nesse tempo aqui eu creio que vai ser um tempo de bênção. Eu fui já muito edificado, já podia voltar, mas a gente está aqui e crê que tem um propósito. Eu acredito em propósito. Eu acredito em propósito. Eu não me movo por boas oportunidades. Não porque apareceu um negócio, porque o negócio é muito bom. Eu não me movo mais por isso. Eu pergunto: o que é que isso vai trazer? Não é verdade? O que é que isso vai trazer? Qual o propósito disso? Vai alcançar o quê? Então hoje eu estou mais seletivo. Estava conversando com o pastor da minha igreja lá esses dias. Eu disse: a gente tem que pensar esse negócio dessa igreja aqui. Eu estou ajudando lá meu sogro. Não é porque a proposta é boa, que vai ganhar 300 mil almas, que a gente tem que aceitar. Qual é o nosso foco? O que Deus tem para a gente? A gente não pode se seduzir com bênção, porque de repente essa bênção é para outro. Não é assim? Qual o propósito da coisa? E eu creio que tem um propósito divino nisso aqui. Amém? Na vida de vocês, na minha vida, nós todos vamos sair daqui pessoas melhores, avançando nesse processo e vivendo cheios do Espírito Santo, ou pelo menos enchendo, né? Enchendo. A vida do crente não é um verbo assim estagnado, não. É sempre no gerúndio, é indo, se movimentando. Amém, queridos?
Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sei que vai ser bom. E amanhã a gente vai estar aqui, né, Paulinho? Até domingo eu já disse a ele, eu estou aqui para fazer o que precisar. Se precisar carregar coisa, encher, parar, qualquer negócio, a gente está aí pronto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja Deus, amém? Então, convida mais pessoas amanhã. Vamos estar aqui a partir das 20 horas. Tá certo? Você é bem-vindo. Estou recebendo esse irmãozão aqui. Vai ser um tempo maravilhoso para a gente crescer juntos. Amém? Amanhã também vai estar o grupo de louvor Domus Day. Felipe vai estar com a banda aqui amanhã e sábado, né? E vai ser um tempo bom. Amém? Tá vindo esses jovens aí. E domingo estamos com um grupo de louvor aqui da igreja novamente, louvando a Deus. Convida pessoas, vamos estar juntos, amém? Se você trouxe seu dízimo, já que hoje é culto de quinta-feira, você pode colocar no gasofilaço quando você sair ali, amém? Esses dias nós vamos estar recolhendo ofertas também, amém? Então venha com um coração grato, para que Deus possa também estar te abençoando rico e abundantemente. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Levi vai estar orando agora. Na sequência tem a cantina lá fora, tem livraria, tem um tempinho para a gente ficar conversando. Amém? Até meia-noite eu fico aqui com vocês conversando, tá certo? Tem vizinho, né? Amém, queridos. Paizinho, queremos te agradecer muito, Senhor, porque você nos trouxe aqui nessa noite. Eu quero te agradecer, Pai, de coração, porque nós sabemos que esse encontro, esse tempo foi planejado por Ti, foi promovido por Ti, está sendo patrocinado por Ti. Eu quero te agradecer por essa oportunidade que você deu a cada um de nós aqui, Senhor, de podermos parar, dar uma estagnada assim nesse tempo tão veloz que nós vivemos, Pai, para que a gente possa pensar, meditar e receber de Ti a respeito do Teu Espírito, do Espírito Santo. Quero te agradecer por cada palavra que será ministrada aqui, quero te agradecer por cada coração aberto. Quero te agradecer, Senhor Deus, porque sabemos que aquilo que nós receberemos aqui vai servir para a nossa vida, e é esse o Teu propósito, Pai. Que possamos, Senhor Deus, ter comunhão, que possamos ter um tempo de graça, que possamos manifestar o Teu amor aqui, que possamos conhecer mais pessoas, que possamos ter os nossos olhos mais abertos, Senhor Deus, que a nossa mente seja iluminada e o nosso coração seja enriquecido com aquilo que você tem para nós nesse tempo, Pai. Não deixe que a gente perca nada, Senhor. Nós queremos aproveitar tudo para viver o melhor que você tem para a nossa vida. Que a gente possa voltar para casa agora, Senhor Deus, com a sensação de que ganhamos esse dia, Pai. Que a gente possa voltar para casa e descansar na expectativa de que amanhã você tem algo mais e melhor, Senhor. Porque Tu és um Deus assim. Tu és um Deus que nos surpreende. Tu és um Deus que nos ajuda. Tu és um Deus que guarda sempre o melhor para o próximo dia. E nós não sabemos onde isso vai parar, porque você é infinito, Pai. Por isso nós cremos em Ti, por isso nós Te amamos, e por isso nós desistimos de tentar fazer qualquer prognóstico. A gente quer apenas confiar em Ti, descansar na Tua palavra e ser surpreendido pelo Teu Espírito a cada dia. É o que eu creio para cada um dos meus irmãos, e que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. Amém.